Fala galera, aqui é o Igor falando e nesse vídeo faremos uma retrospectiva da temporada 2025 e 26 dos principais clubes europeus, principalmente os 6 da Premier League, os 3 da La Liga, da campeã italiana a Inter, o Bayern, semifinalista da Liga dos Campeões e do finalista PSG. O primeiro time foi o Manchester United, que já teve um vídeo falando sobre ele. Clique no card aqui em cima ou assiste depois que terminar esse vídeo. Bem, nesse vídeo falaremos sobre a temporada do Atlético de Madrid, que foi marcada por altos e baixos, principalmente no sistema defensivo, mas o ataque foi e tem marcado mais gols. Para quem diria que o time do Simeone é retranqueiro, como no derby contra o Real Madrid tomou dois, mas fez cinco, com o Julián Álvares fazendo dois, e um desses, um golaço de falta, na Champions, que ficou mais visível a fragilidade defensiva do Atlético, por ter chegado mais longe. Foi a pior defesa, sofrendo 28 gols entre os semifinalistas, ao mesmo tempo que faz as 5 no Eintracht do jogo seguinte, tomava 4 do Arsenal nos campeonatos locais, faz as 5 no Betis, e no jogo seguinte, contra o mesmo time, com os mesmos jogadores, perdia na La Liga, tomava 2 do Tottenham, mas fazia as 5 na Copa do Rei, goleava o Barcelona por 4-0 e perdia por 3-0 para o Real Vallecano, que brigava para não cair, e tomava o mesmo resultado para o Barcelona num jogo da volta da Copa do Rei. E isso fez com que o Atlético chegasse longe nas competições. O poderio ofensivo do Atlético, repetindo aquele ciclo. Iniciar a temporada de forma mediana, ganha do Real ou Barça, engata uma sequência de 6 ou 7 vitórias seguidas, empolga, e aí vem os jogos decisivos. Que o Atlético teve 6 grandes jogos em um mês. Aí me vem a turma do Abel Ferreira reclamando que não há nenhum time do mundo no mundo como Palmeiras, que tem 3 grandes jogos em 5 dias. E tem torcedor que compra esse discurso e arranca a calcinha pela cabeça. É um absurdo, um sistema, fazendo de tudo para prejudicar o Palmeiras, o calendário do futebol brasileiro. E tem um Atlético que teve 6 grandes jogos em um mês, incluindo o Sevilha, que mesmo não estando nos seus melhores momentos, mas é um grande clube por ser o maior campeão da Europa League. E desses 6 grandes jogos, só venceu um, que foi o da ida da Champions contra o Barcelona por 2-0, mesmo perdendo no jogo da volta por 2-1. A vantagem de um gol de diferença acabou classificando o Atlético para as semifinais. Em um desses 6 jogos, um foi da final da Copa do Rei, em que acabou perdendo para o título para a Real Sociedade nos pênaltis, após o empate no tempo normal e na prorrogação por 2-2, em que o Sorote e o Julián Álvares acabam perdendo as suas cobranças e, consequentemente, o título. Aí, a única chance de título que acabou sobrando e ficando mais complicada, com o Atlético distante do Barcelona e Espanhol, sobrou a Champions, e na Champions enfrentou o Arsenal, que foi o confronto, que foi o terrorismo na bola entre Arteta e Simeone, após o primeiro jogo terminar empatado por 1-1, com os dois gols que foram marcados por pênaltis do Gyökeres para o Arsenal e do Julián Álvares para o Atlético de Madrid. Aí o segundo jogo no Emirates terminou 1-0 para o Arsenal, e o Arsenal se classificando para uma final de Champions depois de 20 anos, e o Atlético ficando mais uma vez pelo caminho. O time do Atlético base, que foi Oblak no gol, o sistema defensivo com Llorente, Lenormand, Ranco e Ruggeri na defesa, Barrios e Koke como volantes, Juliano Simeone e Baena como alas, e o Griezmann como meia mais avançado, e o Julián Álvares como referência de ataque. Os destaques individuais foi o Julián Álvares e o Sorote, os artilheiros do time na temporada. O Julián Álvares com 20 gols marcados e o Sorote com 16. Griezmann sendo o cérebro ofensivo do time. O Oblak continuou salvando o time em grandes jogos. O Llorente continua extremamente versátil, contribuindo tanto como ala quanto como meio-campista. Lookman, que foi a melhor contratação do time na temporada, trazendo velocidade e profundidade ao ataque.
Expectativas para a próxima temporada é nenhuma. Falando, não ter expectativas, o Atlético pode surpreender e chegar na final da Champions. Com a motivação que a final da Champions é em casa. O Simeone chega no vestiário falando cabeça fria e testículos calientes. Vamos, carajo, hermanos. Mas, sinceramente, é nenhuma mesmo com a saída do Griezmann para o Orlando City e a possível saída do Julián Álvares para o Barcelona. Vai ter que ter uma reformulação, principalmente no sistema defensivo e no meio e o campo de um clube que já ultrapassou 200 milhões de euros em investimentos recentes no mercado. Mas aí também depende da forma como você investe. Num Lenormand e no Ruggeri, num Baena e num Barrios, e no Nicolas Gonzalez, que eu acredito que não é um investimento certo. Que tanto é que eu acredito que quando o Oblak vai para campo, ele olha para o campo e ele vê 5 mulas na sua frente e 2 volantes que não sabem marcar, e o Sorote, o Lucas, que quando vai para o ataque tem 2 cavalos mancos que sabem armar o jogo, que não sabem armar o jogo, e 2 cabeças de bagre que não tem visão de jogo. É óbvio que o time vai ter dificuldades. O Rogério, que não sabe marcar, o Coque, que é ressurreição só no nome, porque parece que ele joga de terno, o Baena, que apanhou um pouco do Valverde, tinha que ter apanhado mais. Quem não sabe, ele aprenderia a jogar. O Almada, que quando entra o time fica com um a menos, o Nicolas Gonzalez, que é uma besta. Então o Simeone vai ter que fazer parte dessa reformulação. O Simeone que está se encaminhando para um fim de ciclo, seu contrato que se encerra no final da temporada 2026 e 27. Bem, o Felipe Luiz está no mercado. Acredito que é uma passagem de transição seja menos dolorosa, trazendo o Felipe Luiz já como assistente. O Simeone encerra. Eu tenho uma teoria. O Simeone encerra o seu contrato, passa o bastão para o Felipe Luiz. O Atlético sai de cena na Champions League umas 2 ou 3 temporadas. Fica em sétimo, oitavo, em décimo na Liga, mas também não precisa brigar para não cair. Só que tem que acreditar no trabalho do Felipe Luiz. O Atlético ganhando as Copas do Rei, que garante a classificação para a Europa League. E depois de umas 3 ou 2 temporadas fora da Champions, o Atlético volta, ressurge das cinzas e ganha a Champions. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje e espero que tenham gostado. Comente a sua opinião, deem sugestões para o próximo vídeo, para os próximos vídeos. E até o próximo vídeo e tchau!